Meu nome é Eliana Rossetti Fausto, meu apelido é Lili, eu moro em São Paulo, capital. Eu fiz faculdade de Educação Física e trabalhei por 30 anos quase numa mesma escola, numa mesma instituição. Porque quando eu fiz faculdade, aliás, essa sempre foi a profissão que eu quis, e na época que eu entrei na faculdade, eu já trabalhava como estagiária dessa escola de educação infantil, sabe? Eu era auxiliar de classe e tudo. E eu sempre quis trabalhar na área da educação física, da aula. E aí foi o que eu fiz, né? Dei aula por muitos anos. Aí, no ano de 98, eu conheci o professor Fábio Broto, numa palestra que ele deu na escola. Não era palestra, num curso de jogos cooperativos que ele deu. E aí, nossa, virou uma chave dentro de mim, quando eu conheci os jogos cooperativos. E para eu começar a trabalhar com os jogos cooperativos na escola, né, dando aula. E aí foi o que eu fiz, assim, eu comecei a me aprofundar nos jogos cooperativos e comecei a dar aula na escola, e eu me programava para trazer os jogos cooperativos num determinado momento do período do ano, né? E aí eu fiz a pós-graduação, fiz um lindo trabalho, eu acho que até hoje é um trabalho super bonito, mesmo 20 anos depois, e consegui me aprimorar mais, cada vez mais nos jogos cooperativos, né? E depois de um tempo, o projeto Cooperação, né, o Fábio e o Roberto, outras pessoas que fazem parte do projeto Cooperação, me convidaram para fazer parte do time e principalmente ingressar na pós-graduação, né? Então ele me chamou para ajudá-lo na coordenação do curso. Aí eu fui, isso foi em 2004. Aí eu fui fazer parte do projeto Cooperação ligado à pós-graduação. E em 2008 eu segui na pós-graduação sozinha, porque o Roberto precisou sair. Então, até hoje eu estou na pós, dentro do projeto Cooperação, cuidando dessa área, né, da educação da pós-graduação. E agora o nosso curso se transformou, né, a gente mudou para Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas. E aí a gente expandiu, foi para o Rio de Janeiro, Brasília, Floripa e São Paulo. Então, agora eu tenho uma equipe, né, junto comigo, a Denise e a Conceição, para a gente cuidar dessa área da coordenação dos cursos de pós-graduação, dentro do projeto Cooperação. Essa sou eu. O projeto Cooperação é uma empresa, né, é uma limitada. A gente ainda sonha em trazer, assim, ser uma sociedade, assim, sem fins lucrativos. A gente gostaria de ser uma ONG também. A gente está pensando em transformar, mas por enquanto a gente é uma CNPJ, né? O projeto Cooperação ele foi criado pelo Fábio Broto e pela Gisela Sartori. E o Fábio e a Gisela foi psicóloga, ela é psicóloga e sempre trabalhou com jogos de tabuleiro, jogos cooperativos de tabuleiro. E o Fábio sempre foi atleta, ele trabalhou com basquete de alto rendimento e ele trabalhava em vários clubes em São Paulo. Aí foi quando numa determinada época, ele conheceu os jogos cooperativos e nessa época ele já era formado em educação física e ele fazia bacharel em psicologia, para trabalhar um pouco com psicologia do esporte e o jogo, né? E quando ele descobriu os jogos cooperativos, ele queria uma ferramenta para poder trabalhar com os times que ele treinava do basquete, que ele era técnico de basquete. E aí ele viu que isso tinha algo a mais, né? Os jogos cooperativos. Então o projeto Cooperação começou a fazer um trabalho para desenvolver os jogos cooperativos, tá? E como o Fábio e a Gisela eram casados, então tinham duas vertentes no projeto Cooperação: jogos de tabuleiro e oficinas de jogos cooperativos. E para você trabalhar, você precisa dar uma nota fiscal, né? Foi quando eles abriram a empresa chamada Projeto Cooperação. E o Fábio sempre trouxe a crença de que o Projeto Cooperação é um ambiente, é um lugar, é uma empresa que ajuda a desenvolver a cooperação em grupos de pessoas, empresas, ONGs, numa liderança, né, para transformar a liderança em liderança colaborativa, grupos de pessoas para pensar de formas mais colaborativa, entendeu? Vocês já ouviram aquele termo, achou uma agulha dentro de um palheiro? Vocês já ouviram esse termo? Eu me sinto assim, sabe? Quando eles me chamaram para fazer parte do projeto Cooperação, eu me senti assim, a pessoa mais sortuda do mundo, né? Porque quando a gente fala do projeto Cooperação, ela é uma empresa que cultiva a cooperação. Então começa daí, né? É uma empresa onde a gente decide tudo junto, por consenso.
não é uma decisão por uma discussão ou por um debate. A gente chega numa decisão a partir do diálogo, né? E muitas vezes, se a gente não chega numa conclusão, porque a gente tem que respirar um pouco, respirar porque a decisão ainda não está tranquila para nenhuma das partes, né? Quando a gente trabalha em consenso, todo mundo precisa estar bem satisfeita com a solução que foi tomada, né? Então a gente conversa demais. E quando eu conheci os jogos cooperativos, eu comecei a trabalhar com ele, e eu vivenciei os jogos cooperativos nessa oficina que o Fábio deu na escola, eu percebi que mudou uma chave na minha cabeça, porque eu comecei a ter um olhar muito mais colaborativo para tudo na minha vida, para mim, profissionalmente, e para minha vida pessoal. Então, a hora que você começa a enxergar que você não precisa chegar primeiro, você não precisa ser o primeiro, você é incluído como você é aceito do jeito que você é. E aí, eu fui ficando assim, né? Cara, existe um lugar desse para trabalhar? Sim, existe projeto de cooperação, né? Então, é um lugar, assim, que te faz crescer a todo instante, que te mobiliza, sabe, processos internos, é um lugar aberto, sabe? Não existe hierarquia. Claro, tem o Fábio Broto, que foi o fundador da empresa, ele é ainda, né? Ele é um dos cofundadores, mas não é porque ele foi o criador do projeto Cooperação que ele se coloca como um chefe, uma pessoa que manda, sabe? Ele é um de nós. Então, a gente tem voz ativa também, sabe? Então, isso me fascina num lugar para se trabalhar, né? Você é ouvida, você pode ser quem você é, que você aceita. E aí, isso fui aprendendo, né, dentro de mim, assim, putz, fiz a maior burrada, né? Errei. Geralmente, primeiro que a gente se sente super mal quando a gente erra, ninguém gosta de errar, né? Mas eu fui aprendendo a trazer mais leveza para os erros, né? Isso o jogo cooperativo me ensinou bastante. E o projeto Cooperação também me ensina, né? O projeto Cooperação é um bom laboratório para a gente transformar uma empresa competitiva num ambiente colaborativo, sabe? Então a gente pratica esses processos de cooperação lá dentro, né? Agora eu não trabalho mais na escola, né? Eu já sou aposentada da escola, eu trabalho mais na coordenação do curso de pós. Mas quando eu trabalhava na escola, existem as fases que a gente entra assim na escola com os jogos cooperativos. Então, por exemplo, para as crianças assim de primário, para essa faixa etária, eu sempre coloquei os jogos cooperativos. Por quê? Porque não só a criança, mas a gente também, como adulto, a gente ama jogar. É um baita estímulo o jogo, né? E aí eu me dei conta assim, ó, se eu sou educadora, eu sou uma educadora, eu tô lá na escola com a molecada. Eu nunca sofri essa questão de bullying na educação física, mas sempre teve, né? Hoje em dia a gente traz o nome bullying, mas vocês imaginam aquela molecada que nunca gostou de educação física? Porque existe, né? Tem aquelas pessoas que não gostam. Por quê? Muitas vezes teve algum insucesso na área motora, e na hora que você vai para aula de educação física, é frustrante, porque você está ali, você não está entendendo o que está acontecendo, te jogam num jogo de queimada, você tem horror à bola, porque alguma coisa já te aconteceu, não é assim? E os jogos cooperativos, eu sempre trabalhei muito, assim, numa fase que a molecada está já em desenvolvimento bacana, eles estão indo, assim, estão terminando o Fundamental 1 e estão começando a entrar no Fundamental 2, que é o sexto ano, o sétimo ano, né? Então, nessa fase do Fundamental 1, eu sempre trabalhei muito com esses jogos, porque eu trabalhava num processo de fundamentos do esporte, vários esportes, handebol, vôlei, basquete, eu dava muitos jogos cooperativos que envolviam esses fundamentos através do jogo, sem trazer uma questão competitiva. Eu só ia trabalhar de uma forma mais competitiva quando a molecada estava no ginásio, assim, um pouco mais velhos, né? Quando eu conheci os jogos cooperativos, eu comecei a cultivar mais esses processos na minha aula. A gente vive num ambiente competitivo, nós somos competitivos, a nossa família é super competitiva, o ambiente que a gente está é competitivo, os amigos que a gente tem é competitivo. Quando a gente está num ambiente colaborativo, é tão gostoso, né? Porque existe a inclusão. A cooperação, ela te traz a inclusão. E o jogo é assim. E aí, nossa, você se sente tão bem, e a molecada se sentia tão bem, tão bem, tão bem, que eu seguia bastante tempo com os jogos cooperativos. Quando eu podia trabalhar com os jogos cooperativos, eu
Eu trazia bastante, mas quando tinha um pouco de competição, eu trazia um pouco de cooperação, sabe? E então, assim, quando as crianças são menores, eu trabalhava bastante jogos cooperativos, e quando a molecada ficava um pouco maior, eu mesclava, mas era sempre mais pro Fundamental 1. E às vezes na escola, como eu trabalhei muitos anos nessa escola, no ensino médio, sabe o que eu sempre fiz? Tinha uma aula no mês que a gente trazia jogos para se divertir. E eles queriam muito fazer jogos cooperativos, que eles jogavam quando eles eram pequenos, sabe? Então era muito interessante ver esse retorno, né? O pessoal do ensino médio, do terceiro colegial, eles gostavam muito e aí eles queriam jogar de novo, sabe? Alguns jogos cooperativos. Então eu tinha uma classe que as crianças eram extremamente competitivas. Mas assim, aquela coisa de eu estar dando um joguinho de futebol, porque um dos jogos cooperativos, porque vocês sabem que jogos cooperativos têm tipos de jogos, né? Jogo que todo mundo ganha, jogo que é o jogo de inversão, né? E quando eu estava dando um jogo de inversão, ou mesmo quando eu estava com um jogo de futebol, que eles adoravam jogar, e eu tinha meu saquinho com as regras colaborativas, né? Então eu tirava as regras e tal. E aí tinha um rapaz, um garotinho, que ele jogava e eu percebia que a atitude dele era tão competitiva, que destoava da classe inteira, entende? Era uma coisa assim, né? E isso a gente foi fazendo um trabalho, porque, claro, gerava conflito, aí eu parava o jogo, a gente sentava, fazia um círculo na quadra, e as crianças que tinham mais dificuldade, que não tinham muita habilidade, se colocavam, porque tinham meu apoio, né? Então esse menino, ele foi percebendo que a atitude dele, agressiva, por saber que o lance dele era querer ganhar a todo custo, acabava prejudicando os outros, entendeu? Aí hoje esse menino, ele fez educação física e ele joga squash. E ele joga profissionalmente também, sabe? Ele dá aula de squash e ele joga profissionalmente. Então, várias vezes ele me chama no Facebook dizendo que lembrava de mim, assim, né? Das aulas de educação física, dos momentos de raiva dele, que ele ficava, né? Ele virava irreconhecível, né? Então eu falava para ele se acalmar, para depois ele voltar para conversar com a gente, porque esse ímpeto competitivo, ele ficava tão exacerbado que ele não conseguia gerenciar essa emoção dentro dele e não trazia uma coisa bacana no todo da classe, entendeu? Se eu vivo num ambiente competitivo, eu vou trabalhar só competição. Não há problema eu trabalhar a competição. Porque tem uma coisa que é assim, eu preciso dar essa opção para os meus alunos, né? Eu preciso mostrar que existe um outro jeito de jogar. E aí tem uma coisa assim, né, que o Fábio Broto sempre falou. O jeito que eu jogo um jogo é um jeito que eu vivo a vida. Na nossa sociedade está tão impregnado que o primeiro, quem ganha, é a pessoa que tem mais valor, que eu preciso ganhar para ser reconhecido, para ser amado. Né? Isso, para mim, está muito ligado nessa relação, que é do humano. E a competição, ela gera muito esse embate, né? Então, eu preciso ganhar para ser o primeiro, para ser valorizado, para ser reconhecido. Olha como ela é boa, ela ganhou, ela sempre ganha, ela é ótima, ela é isso, ela é aquilo. Então, tem um lugar de status aí. Então, emocionalmente, eu acho que é mostrar para todo mundo que assim, ó, o sol nasceu para todo mundo, entende? E todo mundo tem a mesma chance, né? Uns são mais habilidosos, outros são menos habilidosos, mas não é porque um nasceu assim, o outro nasceu errado, não, mas foi a história que essa pessoa teve, entendeu? Então, se eu vou ser uma profissional da área da educação e se eu ainda só valorizar uma questão competitiva que vai dar chance apenas para alguns, eu não acho que eu estou sendo coerente com a minha ética, entendeu? Pessoal. Então, assim, e é legal, e processos colaborativos de cooperação ajudam a gente a questionar a vida e a questionar a relação no jogo, ali no meio da quadra, entendeu? Então, o jogo cooperativo ampliou meu olhar, sabe?
Ele foi, assim, um grande impulso para eu poder virar uma chavinha até na minha vida pessoal, né? De conseguir trazer outros efeitos, né? Então, eu preciso cuidar, como educadora, de trazer possibilidades para todo mundo, e não só para alguns.